Olá, boa noite. Hoje eu recebo o escritor e mentor espiritual Carlos Bregantin. Carlos reside em São Paulo, faz parte do movimento cristão Caminho da Graça e é um dos apresentadores do programa Papo na Rede, que vai ao ar todas as quintas às 16 horas no koinoniaonline.net. Carlos Bregantin, ou Brega, como é carinhosamente chamado, é apaixonado pelos Beatles, apaixonado por café, apaixonado pelo rádio e também apaixonado por colecionar canecas. O ex-pastor Batista já tem cadeira cativa neste modesto espaço. Esta é a terceira vez que conversamos. Se você não assistiu às outras lives, pode fazê-lo. As lives estão no canal do Brega, lá no YouTube e também no meu canal. Aliás, a propósito, esta live ficará temporariamente salva no IGTV e depois também irá para o YouTube. Então, sem delongas, o Carlos já está por aqui. Vamos ao papo. Bora pra vida. Bora pra live. Querido, boa noite, amado. Que prazer. Boa noite, Marcos. Pô, prazer ficar ouvindo você com essa voz bonita falando de mim aí. Falar de você é um prazer. É uma delícia, como você costuma falar, né? Usando uma expressão sua. É Como uma diria o nosso delícia. amigo João Alexandre, é uma hemorragia de satisfação inoxidável e perpendicular. Pois, criação de João Alexandre, amigo, poeta, músico querido, meu Deus do céu. É, Saudade de conversar com você por aqui, mano. A última vez foi em novembro, já faz um tempinho, né? nossa, mesmo? E isso, novembro, a última vez. Nossa, não fazia ideia. É impressionante, né, isto, né? Uhum. Embora, no meu caso e da Lau aqui, bastante guardados aqui em casa, né, nesses 13 meses, mas os dias, as semanas, os meses passam muito rápido, né? Muito rápido. É a sensação que a Eu gente achei que tem. nós tínhamos falado esse ano ainda. Não, foi em novembro. Eu fiz questão de Nossa, conferir. meu Deus do céu. Estava me lembrando de É, um amigo professor que não conhecia você e que é, assistiu a nossa última live. é. Aí ele disse que entrou assim e falou: Mas como assim o Marcos está conversando com Paulo Freire? Como isso é possível? Olha, assim, me sinto muito honrado em ser parecido, confundido, mesmo que de longe, né, com Paulo Freire. O Leonardo Boff também, de quando em quando Ah, alguns sim. brincam comigo. E o Leonardo, a gente tem um parentesco muito distante, né? Ah, é? E uma Olha, vez, porque verdade. a minha avó materna, desculpa, paterna, era Teresa Boff. Olha. Era Teresa Boff. E eu lembro que uma vez, conversando com ele, eu tive dois, três, acho que três encontros com ele. E aí uma vez eu falei assim, irmão, eu tenho para mim que nós somos parentes, então, por favor, me trate bem. Aí eu contei essa Parentesco história bom, para né? ele, ele falou, poxa, deve ser mesmo. Mas eu nunca fui atrás, né, para Sim. confirmar, né, Hum, essa história. Mas o sobrenome da minha avó é exatamente como o sobrenome dele, bem que parecido. legal, É. muito legal. E com o Paulo Freire, outros já confundiram, além do meu amigo? Ou não? Sim, 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 Disseram, brincaram, né? sim, Sobre a sim. semelhança. Sim. Ah, mas assim, todo barbudo famoso, né? Em uma hora ou outra me confundem. Até com aquele. Lembra do Gentileza? Do Gentileza. Sim, sim, o profeta. Henri Cristo. E Cristo também. Das culminâncias do reino. É, O é, inefável Pai. isso. Eu gosto. Como já há muito tempo nós quebramos essas formalidades, né?
as titulações, essas hierarquias religiosas, enfim. Eu sou chamado de brega por bebês, né? Bebês, né? Meu netinho aprendeu a falar vovô brega já, né? Olha, Vovô brega. E às vezes na reunião do caminho tem criancinhas, como o meu neto, assim, que me chama de brega, né? Ô, Bega! Mano, é uma delícia. Então eu não me importo com as brincadeiras, não, com o bom humor, é gostoso, é muito bom. maravilha. Quero saudar todos que estão aqui, já é um grupo bom que chega para nos prestigiar. Sejam muito bem-vindos, recebam as boas. Estamos aqui Bem-vindos pela todos. terceira vez nesse papo, nesse formato de live pelo Instagram. É sempre um Isso, prazer que se renova. isso. Querido, você começou a fazer umas caminhadas reflexivas, né? E deu o nome a elas de um passo de cada vez, não é isso? Foi, Na jornada da vida, na caminhada da vida, foi. nesse bora para a vida, nesse bora para a vida que Literalmente. você propõe, né? É assim também, um passo de cada vez? Então, eu até, na verdade, eu comecei essa. Não sei se de repente até amanhã depois meus queridos Marcelo e Renata, que editam meus livros, de repente eles é que são entusiasmados com essa ideia, né? E eu me entusiasmo por causa deles, né? A gente pode até transformar isso em alguma publicação, enfim, mas eu comecei essa série no dia 11 de março, que foi o dia que eu estava comemorando os 19 anos que eu comecei a caminhar, que foi Olha, o meu rompimento com a vida sedentária. Eu estava com 46 anos, eu fui acometido de diabetes, né? Adoeci muito, foi grave, eu quase vivi um coma diabético, assim, eu cheguei próximo de uma internação, enfim, e além dos cuidados todos que o meu médico teve comigo, lá pelas tantas, quando eu estabilizei, ele disse, olha, um dos remédios é você fazer exercício físico, né? Escolha aí o que você acha que gosta, que pode. Eu imagino, não fazia exercício nenhum, né? Até para ir na padaria, mesmo a padaria muito próxima, eu tirava o carro da garagem para ir na padaria. Paulistano, né? Paulistano, minha vida inteira. Eu dirijo, eu tenho carro desde os 18 anos de idade, né? Quando meu pai financiou um carro para mim. Então, assim, acostumado de carro, né? E aí ele falou assim para mim, meu médico, né? Com a lá o presente, né? Como testemunha. Falou assim, olha, dá um short velho para ele, uma camiseta velha, põe um bom tênis no pé e bota esse homem para caminhar. bora para a vida. Bora para a vida. Aí foi Passo de cada vez. isso foi dia 11 de março de 2002. 2002. Então, quando chegou esse período agora, né? Falei, puxa, 19 anos, é uma data emblemática. Eu gosto, né, de datas emblemáticas, esses marcos, né? Aí eu falei, poxa, acho que eu vou, como eu voltei a caminhar. Gostei do Marcos aí. Marcos, Marcos. eu gosto também. E como eu consegui depois daqueles meses mais graves, né, que eu tinha medo de sair na rua, medo mesmo, né? Eu fiquei aqui trancado em casa e caminhando aqui dentro do meu apartamento. Em algum momento eu comecei a ir à praça aqui próximo da minha casa e fazer minha caminhada ao ar livre novamente. E foi uma delícia, para mim é sempre uma cura, né, a caminhada. Eu corri muito, hoje eu não estou correndo, mas eu corri muito, né? Corri bastante durante anos, né? As minhas medalhas da São Silvestre. Olha, sério, São Silvestre, Eu bem, fiz, eu fiz 12 São Silvestres. você e Condim, imagino. Viu? Por causa da diabetes. Olha só, Fizemos, Condim fizemos, junto.
fizemos o Ricardo. Na verdade, quem me assessorou bastante no começo foi o Ed. O Ed corre desde 97. E quando eu comecei a caminhar lá em março de 2002, eu caminhei março, abril, maio, junho, julho. Lá por julho eu comecei a trotar e depois eu comecei a dar umas corridinhas, né? Aí o Ed estava me acompanhando nesse processo. Eu falei, mano, eu tô com muita vontade de fazer a São Silvestre esse ano. São Silvestre de 2002. Né? E eu falei assim, mas eu preciso de alguém me treinando, me assessorando com o básico e tal, né? E aí começamos a correr juntos, né? E aí em outubro, novembro, dezembro, eu já estava treinando em torno de 15, 18 quilômetros cada treino para poder fazer a São Silvestre, que tem 15 quilômetros, né? Então, e aí fizemos algumas São Silvestre juntos, com o Ricardo corre muito, né? Corre muito, né? E treinamos muito durante anos, todo dia de manhã. Todo dia de manhã, assim, durante anos, 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 né? Então, agora em março, quando eu voltei nessa caminhada, aí me deu, aí na hora que eu lembrei, falei, poxa, podia fazer alguns comentários sobre isso, que de repente pode encorajar alguém, alguns, enfim, né? Essa é a minha ideia sempre, né? De poder encorajar pessoas àquilo que é bom, né? Aí foi que eu comecei, comemorando os 19 anos, e eu coloquei isso. Bom, eu tive que dar, lá em 2002, eu tive que dar o primeiro passo. E depois um passo de cada vez. E aquilo virou uma divisa para mim mesmo. E aí você perguntou, e agora eu estou respondendo. Para mim é assim. Eu tive um treinador, Marcelo Monteiro, que morreu num acidente, já está com o Senhor, que ele corria a São Silvestre com a gente, ele corria algumas São Silvestres. Enquanto a gente corria uma, ele corria algumas. Porque ele ia e voltava, buscar a gente, né? Ele ia e buscava a gente. E aí eu lembro de uma São Silvestre muito dura que eu fiz, muito difícil, né? E ele falava assim, Brega, dá mais um passo. Não se preocupe com a linha de chegada. Se preocupe em dar mais um passo. Cara, eu nunca mais esqueci isso na minha vida. E eu aplico isso. É um passo, dá um passo e um passo de cada vez. E seja lá para o que for. Eu entendo que, mesmo que sejam jornadas para dentro de si mesmo, há que se dar um primeiro passo e fazer um passo de cada vez. Porque não há jornadas simples, não há jornadas tranquilas, né? Toda jornada ela imprime algum tipo de cansaço, algum tipo de obstáculo, de contornos que você tem que fazer, enfim. Então, assim, vai dando um passo. A linha de chegada é uma outra questão. Ainda mais a gente que eu não estou competindo com ninguém, né? Estou competindo comigo mesmo, né? Então, fica mais fácil, né? Quando a é, gente não compete, né? exato. Deixe-me registrar a presença aqui do João Alexandre. Mencionamos, né, no início aqui do papo, ele estava por aqui. Passou por aqui. Um abração, João. Que delícia, saudade, João, saudade, amigo. Nem me olha. Dizer para ele que é uma hemorragia de satisfação inoxidável e perpendicular, né? Demais, João é demais. João é demais. João inaugurou no ano passado o retorno, né, da reunião do caminho, né, depois do recesso de 2019 para 2020. A primeira reunião foi o João que celebrou com a gente, né? E não imaginávamos que em março a gente pararia e 13 meses já. Pois é. Mas a culpa não é do João, certamente. Beijo, João. Beijo, João. Brega, a gente falando sobre a jornada e os obstáculos do caminho, ou evocando aqui com uma licença o Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E essa primeira pedra surge ainda na infância, aos 8 anos, é isso? Quando você foi diagnosticado com toxoplasmose? Isso foi, certamente foi, embora
claro, aos 8 anos de idade, eu não tinha a dimensão, né, do que estava me acontecendo naquela época. Hoje eu tenho bem clara, né? E muitos anos depois ficou muito claro, mas foi um dos períodos, obviamente o primeiro período. Eu vivi a transição dos meus pais do interior paulista para a capital, né, que foi no final do ano de 61, né, começo dos anos 60, que foi um atropelo familiar, né, uma mudança. Eu lembro desse tempo, dessa mudança. Nossa primeira casa alugada aqui em São Paulo, nas primeiras chuvas, ela encheu, né? Não nada grave, mas assim, entrou água dentro. Isso para quem tinha recém-chegado do interior, para minha mãe foi um desespero. Eu lembro disso, a gente em cima da mesa e tal, né? Mas nesse período, 8, 9 anos, que eu comecei a ter muita dor de cabeça na escola, e uma dor de cabeça horrível, não passava, e tendo que mudar de carteira, né? Do tipo das últimas carteiras para o meio, até praticamente estar na primeira carteira e não conseguia enxergar o que os professores estavam escrevendo. Na época não houve um diagnóstico claro, né? Pelo contrário, né? Eu tive um prognóstico de cegueira, né? E isso nos afligiu muito. Eu lembro dessas falas, né? E lembro com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão, o cuidado dos meus pais e as orações dos meus pais, as orações deles. Eu lembro às vezes que chegávamos dos oftalmologistas, que foram muitos, né? E meu pai e a minha mãe, ali na cozinha da nossa casa, eu lembro direitinho dessas cenas, eles se ajoelhavam, pediam para eu me ajoelhar também, né? E eles oravam pedindo que Deus brecasse o que estava acontecendo, estancasse aquilo que estava acontecendo. E foi ali, né, que eu ouvi, assim, pela primeira vez, certamente, alguma coisa do tipo: Senhor, nós o entregamos a Ti, nós o consagramos a Ti, para servi-lo. Aquilo que é comum aos devotos, né? Uhum. E é o que eu chamo, assim, de crente para valer, né? Aquela coisa de crente para valer, né? Aos de fé, né? Os de fé. E eu lembro que esse foi um período muito difícil. Perdi um ano da escola, depois perdi um outro ano, porque foram anos de adaptação com professores, com classes de aula. Então, eu tinha muita dificuldade quando começava o período de aula de pegar a primeira carteira, e eu não conseguia enxergar, e aquilo me desanimava. Então, nunca fui bem em sala de aula por conta disso. A não ser quando eu tinha professores, amigos, né? Você tem uma peculiaridade, né, que as pessoas gostam de ouvir, e é bonito mesmo. Quando eu me casei com a Lau, eu não tinha terminado o colegial. Uhum. Eu estava com 22 anos. E eu já era propagandista da indústria farmacêutica, que eu entrei na indústria com 18 anos. Olha. Né? E nós nos casamos. A Lau já tinha feito colegial. E, naquela época, tinha aquele supletivo, né? No começo, a tal madureza, e depois veio o supletivo, né? Para atender essa demanda de gente que não tinha conseguido dar conta e tal. Você é professor, sabe disso. Uhum. E o Colégio Batista, aqui em São Paulo, tinha um supletivo à noite. E eu me matriculei no supletivo porque eu queria terminar o colegial para ir para a faculdade teológica, que já tinha me convencido do tal chamado, enfim, né? E a ideia era ir para a faculdade teológica, eu precisava terminar meu colegial. E a Lau, que já tinha feito, a Lau, na verdade, tinha feito aquele técnico em contabilidade, que era correlativo, né, ao colegial, né? E ela foi comigo, foi fazer o colegial comigo,
aquele 1 ano e meio de supletivo, né? A Lau foi comigo, então nós íamos do trabalho direto para o Colégio Batista durante 1 ano e meio, acho que sem faltar uma noite sequer. Nós não faltamos uma noite. Olha só. E terminei o meu colegial no primeiro semestre de 1980, no segundo semestre eu estava na Faculdade Teológica. Então, aquele momento lá marcou minha vida até hoje, porque eu não enxergo bem até hoje. Deus entendeu de estancar o que vinha acontecendo, que depois eu fiquei sabendo que era uma infestação de toxoplasmose, e eu perdi 70% da visão direita. Nossa, e 50% da visão esquerda. Eu fiquei bem ceguinho mesmo. Tanto que na escola brincavam comigo, né? Tinha um bullying. Hoje chamaria-se de bullying. Na época era zoação mesmo. Sarro, né? Tiravam sarro de mim. Lembra dessa expressão? Lembro. Expressão. Ceguinho e tal, né? E eu sempre toquei sem muitos problemas quanto a isso, né? Sempre me senti muito cuidado por Deus nesse sentido. E sempre tive pessoas do meu lado, Marcos. Sabe assim, eu desde que me conheço por gente, eu entendi que não viveria sem pessoas do meu lado. Eu preciso de amigos. Preciso de gente que eu diga assim, mano, não estou enxergando ali, fala o que está escrito lá. Entendeu? E eu fazia amizade com o pessoal que sentava do meu lado, contava a história, falava, não enxergo, mano. Então, assim, dependendo do que acontecer lá, eu preciso da sua ajuda. Aí, mas sempre tinha aqueles que se solidarizavam, e eu faço isso até hoje. Qualquer curso que eu vou fazer, ainda eu faço isso. Eu faço, ó, se for escrever alguma coisa, ou uma transparência, um PowerPoint, alguma coisa, mano, não enxergo, cara. Aí quem está do meu lado, eu falo, o que está escrito lá? Então, Nossa. isso marcou minha vida para sempre. Tive que desenvolver minha audição, desenvolver minha capacidade mental de pensamento, de memória, né, de organizar meus pensamentos de modo a não perder o fio da meada. De algum modo, isso contribuiu muito, né? Mas roubou de mim muitas. Ler livros, por exemplo, eu sou leitor, mas eu não consigo ser um leitor como meu amigo Fernando, por exemplo. Eu costumo dizer assim que graças a Deus que o Fernando lê livro, porque ele lendo eu também leio, porque tudo que eu preciso saber eu falo com ele. Porque para mim ler livros é sempre um sacrifício. Eu tenho que imprimir alguma energia a mais, né? Então, assim, não é simples, porque eu não faço só isso, né? Eu tenho 1 milhão de responsabilidades, né? Então, aquilo marcou minha vida para sempre. Eu não consigo contar a minha história sem contar isso. Mas hoje, com muita gratidão, lembro do meu pai, que Deus já levou, a fé do meu pai. Eu caminhei na vida com a fé do meu pai durante muito tempo. Eu brincava até, depois eu falei assim, eu acreditava no Deus do meu pai. Né? Enquanto o Deus do meu pai não se tornou o meu Deus, eu acreditava no Deus dele, no Deus da minha mãe, né? que me fez atravessar, né? Fazer aquela travessia e poder chegar até aqui. Eu não tenho dúvida disso. Vista comprometida e afetada, mas a visão dilatada, né, meu mano? Pode-se dizer isso, amigo. Acho que isso acontece com o cego, né, literalmente. Né? Ele acaba tendo olhos, né, para dentro e para si e para as sensibilidades todas, né, de uma maneira muito mais significativa do que aqueles que têm bons olhos, né? Porque com os bons olhos a pessoa enxerga. O que não enxerga, ele precisa criar, né? Ele precisa criar cenários, né? E imaginar, enfim, né? Então é bem por aí. É bem por aí. Eu fiz menção há pouco do poema do Drummond, Uma Certa Liberdade aqui do uso, Sim. no meio do caminho tinha uma pedra.
E me Sim. lembro que justamente nesse poema ele diz: Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Veja É, como a gente pode. tem Né? tem essa expressão lá nesse Sim, poema? retinas fatigadas, sim. Que legal, que legal. A toxoplasmose elege as retinas como órgão de choque. Numa infestação de toxoplasmose, depois fui ler a respeito, até trabalhando na indústria farmacêutica, fui entender isso. Na verdade, foi uma oftalmologista que eu tinha como cliente, que se interessou pelo meu caso e me levou para a clínica dela e chegou ao diagnóstico. Falou, o que você tem é isso. A minha doença chama-se uveíte, que é eu tenho cicatrizes nas duas máculas dos olhos, que é a região mais nobre que os olhos têm. Né? Então, não tem nada ativo, mas ficaram as cicatrizes do ataque que as retinas sofreram, porque a toxoplasmose tem essa característica. Isso, apesar de todo o desconforto, foi superado e você foi para a vida. Levou a sério, bora para a vida. Né? Cara, Fez tudo o que eu, fez, chegou onde chegou. você sabe que eu sonho muito, né? Eu sou um sonhador, né? Até hoje, às vezes eu acordo e fico contando meus sonhos para lá. Não são Sonhar é sonhos, viver. não são tão, viu? Não são sonhos tão longos como os do Caio, porque Caio tem um sonho que uma vez ele ficou 3 horas contando um sonho para nós. E são recorrentes, né? São recorrentes. Ele sonha a mesma coisa várias vezes. Então assim, meus sonhos não são aliás, ninguém sonha assim, né? Os sonhos são lapsos, né? São segundos, né? Que na dimensão dessa fase REM, né? do sono, aquilo dá uma impressão de que você sonhou a noite inteira, né? Alguém às vezes diz, né? Pô, sonhei a noite inteira. Não, sonhou alguns segundos, né? Mas são imagens tão fortes, né? Que a impressão é que você... E eu sonhava, eu sempre sonhei muito, assim, desde menino, trabalhando muito desde cedo, até para ajudar a família, ou para ter minhas coisinhas, família pobre, enfim, né? E eu via, desde menino, quando eu fui para o meu primeiro emprego registrado e tal, foi em 1970, eu ia completar 15 anos. Né? Em 1970, o Brasil estava sendo tricampeão na Copa do México, né? Com aquele maravilhoso time. Então, assim, e eu ficava assim, observando o entorno, desde os proprietários. Eu fui trabalhar numa loja, né? E eu ficava com aquela coisa assim, os donos chegando de carro, né? Então, assim, os clientes que chegavam, as casas que eu ia entregar, né? Quadros, que era uma casa de quadros, né? Fazia quadros e vidraçarias e tal. E eu era o office boy, o entregador. Eu lavava banheiro, lavava o batente da porta, né? Aquelas pedras de mármore. Né? Era o meu primeiro trabalho quando eu chegava na loja, era lavar o mármore da porta, né? Para a clientela entrar, varrer a loja toda e tal. Mas eu observava as pessoas, né? As pessoas, o jeito que se vestiam, que falavam. E, e aqueles? Eu sempre fui muito encantado com gente inteligente, muito encantado com gente empreendedora, muito encantado com histórias de pessoas empreendedoras. Né? Então, aquilo eu sempre me sentia atraído para esses universos. Não é? Tanto que, quando eu completei 18 anos, eu ainda era office boy, mas eu tinha uma convivência com vendedores da empresa. E os vendedores chegavam tudo de paletó e gravata, aquela coisa, aquela pasta 007, né? Sapato engraxado, né? Muitos deles tinham já seus carros e tal.
Eu trabalhava aqui na região da Rua Augusta, que era uma rua deliciosa naqueles anos, enfim, né? E eu ficava olhando aqui e falei assim, pô, eu quero isso. Eu quero isso aí. Eu estou falando assim, se alguém está aqui e fala assim, pô, e a igreja, Brega? Onde eu entrava nessa história? É uma outra história. Né? Eu sou da igreja desde os 6 anos de idade, né? Mas eu tive esse caminho profissional, social, acadêmico minimamente, né? Enfim. Mas eu olhava as pessoas que iam bem, né? E alguns eram muito jovens e realizadores, né? E eu me lembro de um especialmente, que era o vendedor mais jovem desse grupo, e eu olhava para ele, Rubinho, o nome dele, e falei assim, cara, a gente tinha pouca diferença de idade, e ele já todo... Então essas coisas me... Eu fui lá pedir demissão para o meu patrão. Primeiro eu me ofereci para ser vendedor. Falei, não dá, porque tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro e tal. Aí eu falei, tá bom, mas eu não... Eu ia completar 18 anos. Eu falei, pô, não posso ser office boy, preciso ter uma profissão. E eu tinha dificuldade para estudar. Tinha dificuldade para estudar. Não ia depender de um estudo para ter uma profissão. Eu tinha que arrumar uma profissão. Né? E que me remunerasse, inclusive. Né? Porque eu tinha sonho, eu queria casar. Né? Eu já era apaixonado pela Lau, eu queria casar, mano. Entendeu? Eu queria construir minha vida. Então eu sonhava. Né? E eu lembro que eu fiquei um período não desempregado, porque eu fiquei batalhando, né? Aqui e ali e tal, dentro daquilo que eu entendi que podia ser, até encontrar um amigo de infância, propagandista da indústria farmacêutica, no ônibus. E eu perguntei, ele estava aquela malona, né, dos propagandistas, né? Eu falei, o que você faz, Rocha? Está vivo, é avô como eu, amigo até hoje, né? Legal. Ele falou, eu sou propagandista da indústria farmacêutica. É mesmo? Eu falei, o que é isso? Mais, eu quero... Ei, Marco, e o que é isso? Aí ele me contou, né? No ônibus, voltando para casa, no ônibus, assim, né? Dava 1 hora de viagem, mais ou menos, né? Do centro de São Paulo até aqui na Zona Oeste, né? E ele me contando no final, falou assim, ô Edilton, e você acha que eu posso ser propagandista da indústria farmacêutica? Ele falou, claro que pode. É mesmo? Aí me deu um cartão para ir falar com o gerente dele. Você acredita nisso? Olha só, que legal. Então, é isso, assim... E eu até hoje sou assim. Eu olho, eu fico observando, falo assim, mano... Cara, eu, como você, por exemplo, tenho um carinho, um respeito, uma admiração por você. Obrigado. Pela a sua condução. Eu vejo as lives, a sua fala, o modo como você organiza as ideias, enfim, o fato de você ser músico. Enfim. E eu fico olhando assim, poxa, eu assisto muitas lives, né, e participo de muitas, né? E eu falo, pô, esse pessoal tinha que fazer aula com o Marcos, ele sabe fazer uma live como ninguém. Bondade sua, você é um ser generoso. Desculpa, eu estou falando muito, hein? Me interrompe aí, hora que você o microfone é seu, o microfone é seu convidado, o maior prazer em te ouvir. Um abraço aqui para minha Cláudia, que está dando boa noite para a gente, e a todos os outros que aqui estão. Todos, sejam bem-vindos. Que alegria, que alegria, que honra ter todos vocês aqui, meu Deus. Opa, que honra. Vamos falar um pouquinho do Bora para a Vida? Mais uma vez? Bora lá, bora lá. Bora para a Vida. Tá eu separei aqui um trecho. Opa! Olha, quem não adquiriu, esse é o volume 1. Esse é. Temos ainda o 2 e o 3. Aproveitem e adquiram o kit inteiro, o pacote completo. Só entrar em contato com o Brega aqui. Preço módico, né, Brega? Tranquilo. Eu costumo dizer assim, quando a pessoa... Brega, eu queria os seus livros. Falo, põe o endereço aí que eu mando para você. Falo, não, mas como é que eu faço? Não, você me paga depois, não tem problema. Façam esse bem para vocês. Leiam o Brega. Ouçam, continuem ouvindo, né? E leiam. E aí eu separei um trecho da orelha do livro, que a Renata escreveu, né? Sim. Quando ela diz assim, um ser humano ímpar,
Brega, como é carinhosamente conhecido, gosta de escrever suas percepções do cotidiano a partir do seu trabalho com pessoas. E aí, o outro trecho que eu separei da apresentação do livro, feita pelo Marcelo, outubro de 2016, né? E assim ele diz: Carlos Bregantin, ou simplesmente Brega, como muitos o chamam, evidencia um dom especial com as palavras, quando as organiza em textos que brotam do mais profundo do seu ser, sua alma. Faz-nos pensar por ângulos diversos as nuances do comportamento humano sob as perspectivas do Evangelho da Graça. É um conciliador de relacionamentos, alguém que nos inspira a todo momento a sermos melhores, melhores enquanto seres humanos, a sermos gente do bem, gente que cuida de gente e que se deixa cuidar também. Traduziu perfeitamente. Esse é o Carlos Bregantin. O interessante... E aqui foi o viés de escritor, né? É, Sim, o interessante é que eles escreveram isso a meu respeito e nós tínhamos nos visto por algumas horas uma única vez. Agora já nos vimos mais vezes, né? aqui no Rio, não é? Em Nova Iguaçu, certo? Em Correto? Nova Iguaçu, foi lá que nos encontramos. Aliás, foi lá que nos encontramos também, né, Marcos? Foi, verdade. Foi na casa do Caminho, antes do Alexandre levar a reunião lá para o hotel. Tinha a casa do Caminho, onde a gente se encontrou ali numa das minhas idas ao Rio de Janeiro. Foi, foi um dia muito especial também, um dia muito especial, porque esse casal, Marcelo e Renata, eles entraram na minha vida para ficar, né? Entraram na minha vida para ficar como gente da família, né? Os tais amigos mais chegados que irmãos, né? E eles, quando eu li essas apresentações dele e da Renata, me ajudou até a me descrever, porque eu, de quando em quando me perguntam quem eu sou e tal, e é difícil falar de si mesmo, né? Mas eles fizeram uma leitura que eu gosto. Aí você diz, leia o livro, que vocês me identificam lá. Exato, exatamente. Eu separei alguns trechos aqui, então eu gostaria de lê-los. Leio Sim. e você comenta, se possível. Sim. Pode ser? Pode. Claro. Deixe-me aqui ver. O primeiro é o Sabor da Existência, página 16. Um trecho apenas. A vida é um mistério que aparece e desaparece. Mas quem ama e se deixa amar, imprime significados eternos à existência. Carlos Bragantino, né? Primeiro que essa é uma percepção que eu extraí do Tiago, né? Quando ele fala que a vida é um vapor, né? É um vapor. Ela aparece e ela desaparece. E, lamentavelmente, nesses tempos, né, de tanta morte, a gente está aí tendo que conviver com o desaparecimento de tanta gente. E a gente fica com essa sensação, poxa vida, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Um dos amigos que partiram nesse tempo foi o meu amigo Davi Alencar, com 60 anos, e a gente se conhecia há mais de 30 anos. E aí, puxa vida, muito, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, assim, essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, enquanto se está vivendo essa evanescência da vida, essa coisa assim tão suave, né? Tão, meu Deus, né? A gente perde a vida assim, né? Assim, né? Mas enquanto isso não acontece, há tanto mistério, indecifráveis, que nós vamos levar para a eternidade. Mas à medida que alguns de nós os observamos,
né? Quando nós nos dedicamos a observar alguns desses mistérios, algumas dessas complexidades, algumas dessas contradições, desses paradoxos, dessas não respostas. Porque resposta é moleza. Resposta, se tem resposta, é tranquilo. Mas e as não respostas? Sabe assim? Como é que você lida? E quando você vai se dedicando a isso, é aí que eu entendo que você imprime eternidade. Você imprime eternidade. Ou, como diz o Eclesiastes, a gente resgata a eternidade que Deus mesmo colocou em nós. Que faz a gente pular para dentro de nós e assim, imaginar um abismo. Falar, mano, o que é a alma humana? O que é o espírito humano? O que é o ser humano? O que é essa coisa? Né? Assim, ó, é a eternidade que está dentro de nós e nós não damos conta dela enquanto nessa dimensão que estamos, nesse invólucro, né? Porque E em meio, ela bate, né, nas paredes, né? A sim, eternidade ela bate nas paredes, né? e em meio a essas indagações e incógnitas, o amor acaba sendo a resposta, né? O trecho que eu li, você fala do amor, né? Aí Quem ama e se deixa amar, né? que é esse assim, o amor vem como um toque, né, de arte do Deus eterno que vem para retocar tudo, né? Para fazer junções, combinações. Ele imprime sabor, imprime perfume, ele imprime uma variedade de sensações, É né? a resposta não das definições, né? Eu quero dizer, a resposta Não, exatamente desse é cimentar a vida, né? exato. E aí a gente não fala apenas de um amor, mas a gente fala de amores, Sim, de amores, da né? multiplicidade. Que vai dando toques, né? Nessa eternidade, nesse mistério, nessa profundidade, né? De modo que você enxerga beleza, enxerga sentimento, né? Sente, percebe, enfim. Acho que é isso que eu tentei exprimir Fez com maestria. nessa fase. Fez com maestria. Um outro trecho que eu destaquei, página 23, sobre a amizade, você assim diz: estou sempre construindo amizades. Luto para preservar minhas amizades. Encorajo amizades. E sofro quando percebo que algumas amizades estão se esfriando. Não gosto de perder amigos, não gosto quando amigos me perdem, não gosto e nem me imagino vivendo sem amigos. Amizades que acolhem, perdoam e reincluem são altares da graça. O cara é bom, né? É assim que, é assim que eu acredito. É assim que eu acredito. Com alguns amigos, né, nós construímos algumas falas ou roubamos, né, falas, né, de outros, né, e as temos como nossas, né. Uma delas é assim: amigo é aquele que tem tudo para não ser, porque sabe tudo de você. Né? É aquele que tem tudo para não ser, porque ele sabe quem é você, né? Mas não obstante é amigo. Conhece as belezas e as feiuras, né? Não se surpreende. Pô, não esperava isso de você. Pô, então você não é meu amigo. Porque quem é meu amigo sabe como eu sou, sabe que eu posso, em algum momento, me destemperar, sabe que como eu sou, sendo como eu sou, eu posso distorcer situações, criar circunstâncias, conveniências, mentir, trair, ser traído. Eu já traí, já fui traído. E para mim é no ambiente da amizade que essas coisas acontecem. Você não trai o inimigo, né? Já está definido, né? Cada um O do seu inimigo lado. você não trai, né? Você não rompe com o inimigo.
Você trai amigos, você rompe com amigos, né? Você Não machuca, magoa inimigo. você Não machuca a gente. magoa inimigo sendo É, magoado. Né? é, Não é magoado. você não machuca inimigo, você machuca amigos, não é? Então, para mim é isso, quer dizer, a amizade é um altar, né? Onde ela passa por dimensões, fases, patamares. Sempre que há um entrever, eu sempre digo isso para os meus amigos e busco assim, olha, nós, nesse episódio, nós encontramos nossos limites. Vamos jogar para um outro patamar. E vamos seguir. Vamos seguir. Porque aquele limite, ele criou um paradigma, não é? Que a gente tem que vencê-lo e reiniciar, reinaugurar, renovar, né? E seguir. De quando em quando a gente volta naquilo, se ainda ficou alguma sobra, né, a ser tratada e tal, mas, né, segue. Eu tenho amigos da minha vida toda, né, e não foram poucas os entreveres, as situações, os desconfortos, né, que aconteceram, mas eu me ponho exatamente, eu não gosto de perder amigos e não gosto que os meus amigos me percam também. De quando em quando eu até mando um apelo assim, o dia que eu cair, por favor, me ponham numa maca e me levem, não me abandone, não me deixe na beira do caminho, né? Porque é uma coisa que eu não gosto de fazer com os meus amigos. Eu ponho na maca e vamos arrastando até o cara poder ficar de pé de novo, andar com as próprias pernas. Então, a amizade é um altar, é uma mesa de cirurgia, né? É um lugar, né, para a gente refazer, né? Refazer a vida, reconstruir a vida. E essa ideia também que me conquistou definitivamente quando Jesus promove os discípulos a amigos, né? Os irmãos a amigos, e aí vem essas falas, né, de pensadores, teólogos no entendimento disso, e sai lá aquela expressão de que o reino de Deus é um reino de amigos. Não é um reino de irmãos e irmãs, é um reino de amigos. E A eu relação gosto, é mais íntima, né? eu gosto muito disso, gosto muito dessa ideia. Então, essa ideia me possui, né, e eu estou sempre tentando fazer com que um relacionamento evolua para essa dimensão da amizade. Eu estou sempre fazendo esse esforço. Mesmo agora aqui nesse período de pandemia e muito mais aqui nas telas, né? Mas eu estou ansioso para que venha logo o tempo de ir e vir com segurança, para conhecer gente que entrou no meu relacionamento e que está evoluindo, mas ainda a gente não se viu presencialmente. Porque a ideia é que esses relacionamentos, alguns deles, evoluam para essa dimensão da amizade. Olha, E eu aí, mesmo quero estreitar os laços. Nós já temos esse laço firmado aqui, né, por meios sim, virtuais. Na verdade, estivemos juntos uma vez, né, quando nos conhecemos, mas verdade. esperando, quem sabe você novamente no Café com Graça, em Nova Iguaçu, e aí também Nossa, estar com o Alexandre, vai ser super nossa. bacana. Esperando. Saudade, saudade do Alexandre, da Michelle, daquela turma. Alexandre e eu, a gente conversa muito aqui. Alexandre é isso. Alexandre I, há 15 anos atrás, era um fantasma, que eu só sabia do nome dele e ele não aparecia. No movimento, no começo do Sim. movimento Caminho da Graça, o pessoal falava do Alexandre, né? Não, porque o Alexandre, a Aninha, irmã do Caio, né? O Alexandre, porque o Alexandre é remanescente do Café com Graça, lá de Copacabana. Eu fiz uma live com ele contou um pouco sobre isso aqui. Então, o Caio fez o casamento dele com Michele e tal, né? Pô, mas cadê o Alexandre, meu? Cadê o Alexandre? Você não aparecia, né? Até que ele apareceu e nos conhecemos ainda em 2006, né? Aqui em Atibaia. E, cara, foi amor à primeira vista, assim, da nossa, do vínculo evoluir, né, para
para essa dimensão, né, da gente se saber. A gente se sabe. E o legal da amizade, desse momento, assim, dessa dimensão, é assim, que quando chega nesse momento, mano, não tem cobrança, não tem comparação, não tem competição, assim, não tem milindres, não tem encheção de saco, desculpa a expressão, Não, sabe? tá bom. É isso mesmo. O Ed, o Amigos Ed, não enchem o saco, né? Pronto, falei. o, Fica mais à vontade. o Ed tem uma expressão que eu gosto muito, a gente ri muito quando ele fala isso, né? Ele diz assim, né? Eu lembro lá, assim, pô, você não me ligou? Ele falou, mas eu tinha que te ligar? Você não me falou nada, mas eu tinha que te falar? É muito legal, né? E assim, tipo, mano, com os amigos vai acontecendo. Ora, você está com mais tempo com um, ora com o outro, ora Não há em algum regras, momento. né? Não há Aquele está mais, protocolos. aquele tá mais íntimo daquele momento, daquela situação, ora o outro tá distante, enfim. Mas assim, nada coloca a amizade sob júdice, porque ela Uhum. atingiu um patamar. E isso não quer dizer que não tenha dor, que não tenha sofrimento, que não tenha tristeza, às vezes, né? Raiva, mágoa até, né? Mas, mas e aí, se me pergunto, vocês são amigos? Não somos amigos. Aliás, eu digo assim, né? Não fale mal dos meus amigos para mim, né? Fale para quem você quiser, para mim não. Então vamos Outro dia falar. alguém, outro dia Sim, alguém desculpa. quis fazer uma consideração muito pesada sobre Ariovaldo Ramos, né? Eu comecei assim, falou, você está falando de um amigo de mais de 30 anos. Então, muito cuidado. É meu amigo. Bonito isso. É como meu filho. Você vai falar O mal do amigo meu, vai escuta falar o mal do outro, meu né? filho? Não dá. É meu filho. Mas você viu o que ele fez? É meu filho. É meu filho. Eu sinto, para mim Deus age assim com a gente, né? Quando o outro O lá chega amor lá supera até equívocos. acusando, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar bem dos seus amigos. Coisa boa é falar bem, né? Então vamos elogiar. Eu Claro. vou aqui citar alguns dos seus amigos que são figuras públicas, notórias, conhecidas de Aham, todos. E aham. aí você faz um comentário breve sobre alguns deles. Eu vou citar, então. Posso? Pode, pode. Então vamos começar com Ariovaldo Ramos. Você fez a menção dele, pronto. O que você diria sobre Ariovaldo Ramos? Olha, o Jorge Camargo fez uma citação sobre Ariovaldo, o último encontro que eu tive agora com o Camargo. A gente estava conversando, o Jorge falou assim, Brega, Ari é o nosso Martin Luther King. Pô, eu falei, fecho com isso, cara. Ele está na linha de frente, mano. Ele está na linha de frente, está tomando Encarnou esse papel, porrada. né? As primeiras balas pegam nele, as primeiras pedradas pegam nele, e ele não arreda o pé, ele tem uma convicção profunda. Isso não quer dizer que concorde 100% com isso, até porque amigos não precisam concordar 100%. Isso, Não perfeito. tem essa obrigação, né? E eu tenho para mim que a Ari hoje é imprescindível entre nós, como ele é, como ele está, fazendo o que ele está fazendo. Nós precisamos dele. O Brasil precisa dele. Além do que, aí eu diria assim, vivi com Ari momentos sagrados. Sagrados, sagrados. Às vezes, o último encontro que nós tivemos, sentamos para conversar e ele tinha acabado de chegar de uma reunião na ONU. Eu não fazia a menor ideia, né? Ari, tudo bem? Tal, não sei o quê. E aí, de onde você vem? Da Bélgica. Eu falei, e? Ele falou, não, fui convidado para uma reunião da ONU e tal. Ah, e por quê? Não, porque meu nome aparece lá entre os que estão lá. Ah, ok. Só isso.
Maravilhoso, cara. Aí ele te dá aula, vai te dando aulas, entendeu? Meu Deus, eu não vou Uma conseguir figura dizer. imprescindível, você diria, sobretudo nesse tempo. Imprescindível, Ari, imprescindível, imprescindível. Jorge Camargo, citado há pouco. O Jorge eu acho que o Jorge ainda vai ser reconhecido como o maior poeta cristão entre nós. O que o Jorge produziu nessa pandemia É magnífico, né? Primoroso. é fora de série. A última canção que ele me mandou, a última letra que ele me mandou, que ele cantou no Papo na Rede, no último que nós fizemos, E eu estava lá assistindo. Eu sei que você estava lá. É de uma beleza, entendendo essa hora, esse tempo. E então, assim, eu acho que o Jorge pode vir a ser reconhecido como um dos maiores poetas. Aqueles que nos assistem, que não conhecem ou conhecem superficialmente a obra do Jorge, por favor, façam bem aos ouvidos, à alma, ao Pelo amor intelecto. de Deus. Pelo amor de Né? Deus, vai lá. O Jorge está na minha trilha sonora da vida. Eu conheci ele pessoalmente nos anos 80, no começo, no meados dos anos 80, né? E tive a alegria de nos aproximarmos e nos tornarmos amigos. Eu costumo dizer que o Jorge ele é pastor das palavras e é um cara que não joga palavra fora. Como você também não joga palavra fora. Obrigado. Aproveita todas e tudo que diz tem algum sentido. A propósito, ele sendo um pastor de palavras, menção ao título de uma das músicas dele, né? Pastores de Palavras. Isso, e que é linda, que é linda. Ele Então, merecia estar ali, elencado entre os profetas e poetas, né? ele com certeza. E eu amo a voz do Jorge, gosto da voz dele. Eu acho que a voz do Jorge e a voz do João, meu Deus. Meu Deus. Olha, nós temos grandes na música dita cristã, não é? João é um deles, Estênio Márcios, Gladir Cabral. Nossa, as parcerias do Gladir com o Jorge, seja melodia, letra, melodia, são obras de arte. Sim, obras de arte. Na minha opinião, obras de arte. Então, ele tem essa característica, né? Ele é tímido, o Jorge é tímido, né? Não mas não desperdiça palavra, produz muito, gosta do que é bom e com qualidade, né? Acho que ele foi um dos que produziu musicalmente das melhores peças nesses meses de pandemia, encontros musicais, enfim. Bom, estou falando de amigo, né? Então... João Alexandre. João, caramba, meu. O João, além de tudo isso, né, a gente cobra o João de composição, né? Faz tempo que ele não compõe, né? Tem dito isso. E o João é de um brilhantismo no que diz respeito ao pensamento e a atualização dos temas, né? Como aquele É Proibido Pensar, que foi uma das últimas composições do Jorge. Mano, que é aquilo? O que é aquilo? O cara bate os olhos no tempo, na hora, e faz uma obra de arte, né? Musicalmente, é um mestre, né? Né? E o João tem essa coisa gostosa, por exemplo, quando ele vai no caminho, nas reuniões do caminho, ele é um estilo showman, né? Você entrega o ambiente para ele e deixa ele lá. Faz tudo. Prega. Eu sento, a gente combina assim, né? Eu entro... E uma figura boa de papo, engraçada, né? Muito, um excelente humor, né? E conhece muito, né? Sabe muito, né?
E tem essa e sabe muito de música, né? E de Musicalmente musicalidade, né? Não é uma coisa superado. exclusiva, não. Ele é amplo, né? Tanto que nas reuniões do caminho ele tem liberdade para tocar o que ele quiser, e aí o cara vai de A a Z, né? Vai de A a Z, não tem nada que ele não saiba fazer naquele violão e ensinar, né? Mas o João tem essa coisa do mestre, né? Ele Sim. ensina, ele Uhum. ensina, ele ensina. Está o tempo todo ensinando. É um Você está querido, bem né? acompanhado, hein? Você está bem de Meu, amigos, hein? querido. Aí eu digo assim, Deus é bom comigo. Vamos lá. Ed Renekiewicz. Ai, olha, acho o Ed hoje o melhor comunicador do evangelho que nós temos hoje no Brasil, quiçá no mundo. O Ed comunica o evangelho de um modo que ele, Simples e profundo. ele é uma voz que eu elegi ouvir na pandemia, né? Então eu ouço o Ed toda semana, né? Porque é uma voz que eu ouvi. Ele me ajuda a interpretar esse tempo, esses dias, né? Nas falas públicas dele, né? E nos encontros pessoais, as percepções que ele tem da vida são muito, muito interessantes, muito interessantes. Mas ele, para mim, é o maior comunicador que a gente tem do evangelho. Não estou falando da igreja evangélica, não estou falando do universo religioso, estou falando do evangelho. De pegar um texto e debulhá-lo de um modo que uma criança vai extrair uma expressão e dizer assim, poxa, é isso aqui, ó, entendeu? E acho isso Por isso eu disse simples e profundo, né? muito, muito, Uma muito. alma pastoral é o que transparece a nós. Então, isso é uma coisa que, para mim, nós caminhamos hoje de manhã juntos, né? Fizemos uma caminhada gostosa de manhã. E essa é uma das coisas que eu falei para ele, assim, eu gostei muito dele imprimir a si mesmo o pastoreio. Ele vem arrancando de dentro de si a alma pastoral, mais do que do mestre, né, mais do comunicador, mas ele está com uma fala pastoral. Para mim, absolutamente necessária nesse tempo. Se o Ari é imprescindível, o Ed também é imprescindível quando ele mescla a comunicação com um tom pastoral, de modo que até quem não gosta pode se sentir acolhido. Entendeu? Isso para mim ele vem fazendo esse exercício, que não era o mais comum. Ele vem fazendo esse exercício, né? E eu gosto muito disso, gosto muito. Hermes Fernandes. Olha, o Hermes, ele é assim, pô, eu quero ser amigo do Hermes, né? Quero ser amigo dele. A gente se conhece, a gente se sabe, ele já esteve comigo aqui, passamos um dia juntos, nós nos vimos 3 ou 4 vezes na vida toda, mas eu sei dele há muito, né? Que eu leio e tal, né? E nosso primeiro encontro foi lá no Rio, naquele evento na igreja do Kleber Lucas. Foi o primeiro Sim. encontro pessoal, né? E depois nos encontramos aqui em São Paulo, ele esteve comigo no caminho, enfim, e a gente vem trocando figurinhas. Cara, eu tenho para mim que caras como o Hermes, como Levi, como Carlos Moreira, para nós o Charlito, eu acho esses caras necessários para esse tempo, porque eles ouvem a notícia do dia e faz uma
uma consideração bíblico-teológica, evangélica, no melhor sentido dessa palavra, que é muito interessante. Eu não consigo fazer. São imprescindíveis também. Imprescindíveis. Porque eles dão o tom. Você sabe que o Charlito quis esse ano que a gente começasse um programa tipo Mahatma Connection, né? Olha que legal. Seria ele, o Hermes, o Sérgio Pavarini e eu, né? Pavarini, E a Juliana do Ronilson. Sim, sim. Juliana Pacheco, do Ronilson. Uhum. Ela ter uma mulher negra na bancada e tal. Mas o projeto não foi adiante. Mas a gente conversou muito sobre isso, sabe assim? De pessoas que pegam o jornal do dia, né, e leem, né, ouvem as notícias e tal, e no final do dia eles escrevem sobre aquilo, colocando princípios do reino, né? Eu tenho um prazer enorme em ler tudo que o Charlito escreve, que o Hermes escreve. Já leio há muito tempo. Eu acho isso uma coisa muito legal, muito legal, muito legal. É o que eu falo. A gente, quando eu vejo essas pessoas e vejo gente querendo copiá-los, às vezes eu digo assim, não, vê o que é melhor em você e o que melhor você faz e faça. Isso, são referências. Se todo mundo quiser fazer o que eles estão fazendo, também vai nos faltar outros ingredientes, né, que nós precisamos para manter a nossa sanidade. Porque não dá para você ler o Charlito, só o Charlito todo dia, só o Hermes todo dia, entendeu? Nem ouvir Caio todo dia. Você precisa dar uma transversalidade nessas vozes, porque quando a gente faz assim que você extrai algumas coisas muito legais para a gente que é normal, né? Porque eu olho para esses caras, eles são gênios, né? Eu que sou normal, eu preciso pegar as gotas. Você é só humilde, não é normal. Cai as gotas, né? Que cai e fala assim, pô, para mim já tá bom já. Ricardo Gondim. Cara, eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Ricardo Gondim, cara. Primeira vez, ainda nos anos 80. E depois ouvi o Ricardo durante muito tempo. E eu acho que a pegada nordestina dele, e sobretudo cearense, e o jeito, inclusive, a boca, a forma, né? Que é meio comum ao cearense, né? Uhum. Essa coisa de falar tipo com a boca cheia, né? Aquela coisa de arcabouço, cruz, essa coisa. Cara, eu acho isso uma coisa assim fascinante. E eu lembro-me de não, vamos dizer assim, de não querer levantar da cadeira enquanto ele não terminava para o pensamento dele. E o Ricardo, ele foi para a academia, né? Ele foi buscar aquilo que eu entendo que ele desejou, né? A filosofia, a poesia, enfim, e foi agregando, né? E se tornou, para mim, assim, também um cara e é interessante que ele aparentemente tem a mesma pegada desses que a gente comentou aqui, mas não. Aparentemente, mas não. Ele tem um quê dele, Uhum. que é assim, vamos colocar assim, ele tem uma raiva, né? Ele tem uma raiva que ele consegue traduzir, especialmente nesse momento aqui, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, né? É que, claro, hoje todos estamos espremidos, né, por esse estado de caos que a gente está vivendo, com esse cheiro de morte, né? Sim. Então ele expressa essa indignação, né? Essa indignação de um jeito que é impactante. É impactante. É verdade. É impactante. Tanto que isso faz mal para ele,
né? Ele Faz tem um mal. tom único, né? Um tom único. Único, único, único. Ele é um comunicador, um orador brilhante. Brilhante. Nossa, e a Brilhante, escrita dele é brilhante, poética, mesmo quando em brilhante, prosa. Mesmo quando em brilhante. prosa, é uma escrita poética. Mas Uma beleza. mas ele é daqueles que eu brinco assim, que eu tenho que ouvir, depois ficar ouvindo aos poucos para ir juntando o tanto de sabedoria que passa, né? O tanto de entendimento que passa, né? Porque ele diferente talvez do Ed que você falou, a simplicidade profunda, o Ricardo não se preocupa em ser simples. Ele não tem essa preocupação. Ele pega um tema e ele vai naquele tema até onde ele imagina que deve ir, sem a preocupação de que se eu estou ali acompanhando o que ele está Ele tem uma dizendo. escrita estética, né? Não, que eu curto muito, eu gosto muito. E é um amigo, né? É um amigo. A gente não gosta de perder, né? Não gosta de perder, gosta de andar na frente, né? De todos nós foi o que mais correu na vida, né? O que mais fez maratonas. Ele fez ele fez uma jornada no Saara, né? É uma coisa assim absurda, né? Talvez hoje até ele esteja sofrendo dores por causa dos exageros dele, né? Mas ele é um ganhador, né? Ele é um vencedor, né? Ele não entrega fácil, não. Às vezes nas corridas nossas matinais a gente zoava com ele, né? A gente dizia assim, não, vamos diminuir, né? Vamos sossegar, porque a gente pegava firme, né? Às vezes, né? Mas a gente já tinha combinado de deixar ele para trás, entendeu? Mas dificilmente ele chegava atrás de nós, dificilmente. Caio Fábio D'Araújo Filho. Caio. Olha, o Caio é meu mentor. O Caio é meu mentor. O Caio é um mentor. E ele foi o responsável por eu reler o Evangelho ainda na década de 80. Eu ouvi o Caio pela primeira vez lá em 84, 85, e fui conhecê-lo em 87, ouvi-lo pessoalmente em 87, e nunca mais parei de ouvir. Mas eu ouvi Caio em fita cassete, Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida, que ele pregou num encontro de seminaristas, de pastores em Brasília, via CEPAL, e aquelas fitas chegaram a mim por um seminarista que eu tinha aí no Seminário do Sul. Uhum. Pastor, você já ouviu esse cara? Não. E quando eu ouvi de novo e de novo, até quebrarem as fitas. E eu fui ler o Evangelho, os textos que ele citava, e fui tendo impactos, assim, algo impressionante. E foi assim durante anos. E eu vou dizer para você, outro dia eu estava ouvindo aqui o sermão que o Caio pregou em 2007, quando nós estávamos começando o caminho aqui em São Paulo, discernindo o império das trevas. Mano, eu estava lá naquela noite. E eu ouvi Caio naquela noite assim, falei, meu Deus. Foi uma mensagem bancada. Isso aqui é para deixar a gente para o resto da vida ruminando. E esses dias alguém me mandou, e foi uma boa lembrança, mandei para ele. Falei, cara, estou lembrando desse dia. Jorge cantou naquela noite, né? E o Caio fez aquele sermão. Falei, meu Deus. E de quando em quando eu estou no papo de graça, às vezes eu vejo uma resposta que o Caio dá a uma pergunta, que eu falo, meu Deus do céu, onde ele foi encontrar isso? Onde ele foi encontrar isso? Então, para mim, o Caio é um mentor, nos tornamos amigos, né? Ele é meu pastor, ele
acho que ele é o cara que entendeu essa coisa dos portais, né? E isso é fruto de uma visão, de um sonho que ele teve, que ele já contou, né? E eu acredito de todo o coração, né? Porque ele invadiu, né, as mídias de um jeito, né, que ele está em todos os portais, né? E a linguagem dele, a ecleticidade, né, a gente costumava dizer, ainda lá nos anos 90, a gente fala assim, quando o Caio falava de engenharia, ele era um engenheiro falando, né? Quando ele falava de arquitetura, ele era um arquiteto. Quando ele falava de medicina, ele era um médico. E ele continua assim. Quando eu vejo ele falando de física quântica, eu falo, meu Deus. Sabe Fala de assim? tudo, psicologia, né? Tudo, tudo, tudo. Não tem nada que ele recuse, né? Então, ele tem dons especiais, né? Ele tem o dom de discernimento mesmo, ele tem o dom da ciência, né? Não tem a menor dúvida disso, né? Por isso ele é um mentor, assim. Eu acho que quem se deixa mentorear pelo Caio vai longe, viu, nesse sentido. Olha, eu me aproximo dos 40. Em menos de um mês eu completo 40 anos. É E mesmo? eu ouço o Caio desde os 14. Olha, E fez só bem a minha vida. É uma grande referência para a minha vida. Não, não por acaso eu estou com a camisa da Santa Córdia, né? pois Que é, isso estou aqui vendo. é a estampa da página da Bíblia do Caio, né? Da Bíblia dele, que é linda, é uma homenagem, né? Aí, Extraordinária. ó, por ali está o Sem Barganhas, o Enigma da Oh, Graça e outros. maravilha. É. E Caio também, né? Esses, com exceção do Hermes, do Charlito, que gosto, mas a nossa convivência é pouca, os demais a gente conviveu dos anos 80 para cá muito, né? E com Caio vivi alguns episódios inesquecíveis. Inesquecíveis. Não só nos encontros da Vinci, mas encontros menores. Lembro-me que em 94, por exemplo, eu fui buscá-lo aqui no aeroporto em São Paulo e ele ia passar o dia conosco, né? Num congresso de evangelização urbana que eu e alguns amigos tínhamos organizado aqui. E ele vinha fechar o congresso. E eu fui buscá-lo no aeroporto. E foi assim impressionante, porque no carro ele me perguntou assim, como foi o congresso? Porque o congresso tinha começado na segunda e ele ia terminar na sexta. Ele falou assim, como foi o congresso? Quem falou? Quais foram os temas? Aí eu fui, né? Fui dando naquele congresso, falou o Dr. Russell Shedd, Ari Veloso, Carlos Queiroz, o Ricardo Gondim, enfim, né? Aí, e ele ali, né? Ali. Cara, a hora que a gente convida-o para a palavra, ele faz um resumo do que os outros tinham falado. Entendeu? Aí eu lembro até que o Nobu, o Ed, o pessoal, né, falou assim, você foi dando notícias para ele durante a semana? Eu falei, não, falei agora, no aeroporto, vindo para cá, eu dei uma brifada, né, de quem falou na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Tá, mano, ele fez um arrazoado, como se ele tivesse presente. Cara, assim, é gênio, né? Ele é, sim. É gênio. É. Fernando Oliveira. Hã? Esse é amigão também, Fernando Oliveira. Ah, Seu parceiro de papo na rede. é um irmão, né? É um irmão. O Fernando tem a idade do Ed, eles são. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar a bateria aqui, que deu um sinal aqui. O Fernando, ele. Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Fique à vontade.
para ligar a bateria para a Todos gente. que estão aqui, eu aproveito para dar saudações mais uma vez. Vocês são muito bem-vindos. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta a fazer, fique à vontade. A gente já avançou bastante aqui na live, né? Já 1h20 de papo. Nossa, vamos terminar então, né? Pelo amor de Deus. Eu separei alguns outros trechos, mas fica para uma próxima. Né? Vamos fazer outro. Nossas lives fica Mas o Fernando, a gente tem 10 anos de diferença, né? Ele é de 64, como o Ed é também, e eu sou de 55. Então, quando o Fernando chegou entre nós, lá em 92, mais ou menos, Ed e eu tínhamos um café aqui em São Paulo, né? Com pastores e líderes, toda sexta-feira, de manhã. Depois foi sexta sim, sexta não. Depois, toda primeira sexta-feira do mês. Foi de 89 até 2005, esse café, que a gente reunia pastores e líderes. E o Fernando chega em 91, 92, né, bastante menino, e assim, com uma inteligência, né, porque lê muito e guarda, né, o que lê. Né? Então, ele é um homem muito informado, não é? E ele tem uma característica que ele foi convidado para ser pastor de taiwaneses, de filhos de taiwaneses, lá de Taiwan, uma das levas de taiwaneses que vieram para o Brasil, né? E aqui geraram filhos. E o Fernando foi convidado pelos pais a ser o pastor dos filhos desses taiwaneses. E ele pastoreia essa turma há mais de 30 anos. A única experiência pastoral institucional que o Fernando tem é com esse grupo, não é? Que eram meninos, e hoje são todos homens, mulheres, casados, geraram filhos, família e tal. E ele faz essa... Ele lida de maneira... Eu costumo dizer que ele é um pastor transcultural, né, aqui na cidade de São Paulo. Né? E aí nós fomos nos aproximando, né? A utilidade dele, né? A importância dele entre nós, porque hoje ele fala bastante, mas ele era o que falava menos, ouvia mais, falava menos. Hoje ele fala bastante, né? E porque tem muito conteúdo, né? Mas ele fazia acho que faz até hoje, ele é um encaixe, sabe assim? O Fernando, entre nós, ele completa, ele tem essa coisa de completar a gente, entendeu? O próprio imprescindível também, né? Se completa. Isso, nos ambientes, nos temas, nas percepções, no conhecimento, nas leituras, entendeu? Quando ele traz um autor que a gente nunca tinha ouvido e tal. Então, ele faz um preenchimento de lacunas, entendeu? O Fernando tem e é um amigo leal, né? É um amigo leal, assim, um coração grande, uma compaixão, né? Um ouvinte, né? Aí foi fazer psicologia, se tornou, hoje é um excelente terapeuta aqui na cidade de São Paulo, né? Tem gente na fila para fazer terapia com ele, porque ele se tornou um ouvinte, né? um ouvido, né? Muito especial, e ele é um ótimo ouvinte, entendeu? Então, assim, mas eu acho que ele tem essa coisa, ele nos completa. Quando eu falo digo quando a gente está Nelson, o Ed, o João, o Jorge, essa turma, o Fernando faz essas ligações, entendeu? Ele tem essa característica, né? Ele só tem mulheres na vida dele, né? Porque ele é casado com a Selma, tem 3 filhas, tem a mãe dele e 3 irmãs. Olha, só tem mulher bem na vida dele. aventurado. Bem aventurado. Ele é.
Carlos Bezerra Júnior. Pô, não convivemos tanto quanto gostaríamos, né? Por todos os motivos, né? Por todos os motivos. Mas eu sou um pouco menos da geração do pai dele, né? O pai dele passou dos 70, eu ainda não cheguei nos 70, mas eu ouvi o pai dele, o Beto, nos anos 80, quando ele começou a Comunidade da Graça aqui em São Paulo, lá no CPP, né? E o Júnior era menino ainda, né? Então, o Júnior, a gente viu ele crescendo, né? Fazendo medicina, se tornando médico, enveredando para a política, e eu costumo dizer assim, eu não confio em político, né? Eu confio em pessoas que exercem a política, né? Então, o Júnior é um cara, eu confio nele, porque eu entendo que os instrumentos políticos que estão à disposição dele, ele usa bem. Como a Patrícia, também a esposa dele, né? Eles são seres humanos de primeira linha e na política, eles são confiáveis. A política não é confiável, ela é necessária. O político não é confiável, mas ele é necessário. E há seres humanos que exercem com mínimos razoáveis de honestidade, de lealdade, de justiça, de verdade, entendeu? E que disponibilizam os recursos da política em favor do pobre, do miserável, que é por aí que tem que ser, não, entendeu? Tipo, rico dá conta de si, pobre é que não dá conta. Então, o político, a política, tem que lidar no lance de políticas públicas para poder fazer chegar o pão na mesa, o livro na escola, a escola e por aí vai. Olha, o meu amigo que te chamou de Paulo Freire apareceu na live aqui. Ouvindo o seu discurso agora, ele vai associar completamente. Você conheceu o Paulo? Trocar ideia em algum momento? Conheceu o Bragantino? Não, pessoalmente não. Pessoalmente não. Eu acho que cheguei perto de, mas não. Eu conheci muitos desses caras que estão por aí, muitos deles. Tive um tempo muito engajado, né? Muito engajado, mas o Paulo Freire é um dos que eu não tive a honra, o privilégio de conhecer pessoalmente. Esse meu amigo que está aqui, ele tem uma paixão pelo Leonardo Boff. Inclusive, ele deu um beijo na cabeça do Leonardo Boff quando ele recebeu o título de doutor honoris causa aqui na universidade próxima. Fez muito bem. Eu beijei ele também, beijei a barba. Aí, André, beijou a barba. E, André, o Brega disse no início que tem um parentesco com o Boff. Isso nós... Por parte da minha avó paterna, cujo sobrenome é o mesmo. Deviam ser primos distantes. Você teve convivência com o Rubem Alves? Algum? O Rubem eu conheci, eu fiz uma entrevista com ele num Teologando Internacional aqui em São Paulo. Passamos um dia inteiro juntos, né? E lá no final eu tinha agendado com ele, eu estava fazendo gravação de programas, enfim, para uma dessas empresas que surgiu na época que a internet surgiu e tal, era a Eco TV, e eu tive um tempo muito gostoso com o Rubem Alves, né? Além de passar o dia inteiro ouvindo ali, pessoalmente, ele debochando dos teólogos, né? Que era uma delícia. Ele debochando dos teólogos, né? Mas uma convivência ali naquele momento, né? Assim, muito especial, muito especial. Aliás, foi o dia que o Ricardo também conheceu o Rubem. Ricardo devotava paixão pelo Rubem, né? Muito, muito, muito. Eu tenho uma veneração, uma coisa assim impressionante. Mas
Eu estive com o Rubem 2 vezes. Tenho aqui livros autografados, Que legal, fotos, que legal. referência também. Na minha área, né, da educação, sobretudo, Pô, é uma meu referência. Deus, meu Eu Deus. trouxe aqui um amigo, professor que se tornou amigo, foi meu professor da UFRJ, e ele foi aluno do Rubem e do Paulo Freire. Esteve aqui Nossa, conversando 2 vezes, em 2 lives. nossa, 2 ocasiões. meu Deus do céu. Falou do Rubem, eu estou dentro. Não, Sou não tem como, não tem como. Eu, naquela época, foi agora, já nos anos 2000, né? Já nos anos 2000, quando eu tive esse encontro, mas foi impactante. Foi impactante. Dei uma engasgada. Nesse mesmo dia, eu conheci José Comblan, né? Tive um tempo com ele também. Nesse mesmo dia, conversei com o Dr. Milton Schwantz também, que era um gênio, um homem extraordinário, não é? Então, foi uma dessas semanas muito especiais, e como eu estava meio como entrevistador para a Eco TV, né, eu tive esse tempo, e depois, com alguns deles, a chance de continuar conversando, né? Aquele encontro que acaba reproduzindo ou repercutindo para mais tempo, como o Dr. Milton Schwantz, eu cheguei na casa dele, Olha, que legal. enfim, umas coisas que aí já são privilégios, né, que acabam, mas Você sempre esteve bem cercado. Fato. olha, Continua. mas assim, eu vou dizer para você, Marcos, porque eu procuro, velho. Eu procuro, mano. Eu procuro. A Lau fala, pô, você não para, né, bem? Bem, tem uns caras que eu quero ouvir, que alguns eu quero ouvir de Andar com perto. gente boa faz bem, né? Faz bem andar com gente boa. Né? Porque todos eles, eu vou dizer assim, em cada conversa, em cada encontro, seja no íntimo ou num auditório, e eu sempre, por não enxergar bem, eu estou sempre na primeira fileira. Estou sempre na primeira fileira, eu sempre chego cedo para pegar o primeiro lugar, né? Porque eu não enxergo bem, né? Então, eu acabo tendo a chance de ficar próximo e tal. E de todos eles, por exemplo, Frei Beto é outro, né? Que a gente teve a chance de ter alguns encontros, né? E fizemos um papo na rede com ele, inclusive. Então, cara, cada um deles deixaram em mim, né, algo que eu não esqueço. Por exemplo, dois exemplos assim. O Dr. Milton Schwantz termina a fala dele nesse tempo lá, nesse teologando, termina assim, né? Muito legal. Muito legal. Ele falou a pastores, deu uma aula maravilhosa, mas no final ele diz assim: irmãos, querem saber de uma coisa? Ensine o rebanho que está sob seus cuidados a orar, perdoar e repartir. O resto, que vá tudo para os quintos dos infernos. Amém! Não é maravilhoso isso? Maravilhoso. Maravilhoso. Que oração mais sincera. Orar, perdoar e repartir. O resto é perfumaria. Vai para o quinto. Ensina o seu rebanho a fazer isso. O resto, vai para o inferno. E assim, calho, né? É adorno da religião, ele falou, só atrapalha. Ele usou esse termo, para os quintos dos infernos. E amém. Aí todo mundo. E o Beto, o Frei Beto, ele uma vez, com a gente, assim, lá, eu fiz parte da comissão do Fome Zero, né? Lá, começo dos anos 80, né? E o Frei Beto fazia parte. Você tem parte, história, Bragantino? Era um dos mentores, né? Junto com o Graziano, e, enfim, vindo lá do Betinho, né? Mas ele também tem umas singelezas, né? Numa pergunta lá, alguém perguntou alguma coisa, essa coisa da morte, da eternidade, e ele falou assim, irmãos, a eternidade é hífen
eterna. Fiquem bem. Mano, falei, olha isso. Que sacada, hein? A eternidade eterna. Aí você imagina, né, a ternura da Trindade, a ternura de Deus. Mano, entendeu? Então, assim, aí você vai juntando, né? Vai juntando. Fala assim, cara, mas eu acho que é isso, assim, talvez para a gente fechar, para não ir, e você está fazendo isso, e estas lives, né? E quem soube aproveitar, assim, há que se garimpar para encontrar as pepitas melhores. Há que se garimpar. Então, assim, procura, velho. Garimpa. Você vai encontrar. Em tempos de tantas picuinhas, né? Tanto besteirol, tanta... Você vai ficar preso a isso? E o pior, tanta hostilidade, né? Tempos de tanta hostilidade, beligerância. Agressividade, violência, morte. Não. Garimpa. Sabe? Tem preciosidades, tem fio de ouro. E é você quem diz. Eu separei, você sabe, vários fragmentos, não dará tempo, a gente vai caminhando aí para o fim, mas eu faço questão de ler, ao menos mais este, porque eu acho que você diz algo fantástico aqui. Vivo atento a todos que se aproximam. Afinal, nunca sei quem o Eterno está usando. Portanto, melhor acolher os que se aproximam. Porque tem gente também não acadêmica, né? Anônima, que carrega esse conteúdo da sabedoria. Nossa. Que nos enleva, que nos muito. quebranta. E nos salvam, nos livram, nos escoram, nos tomam pela mão. Nossa, esse é eu acho que quem consegue fazer isso, né, traz para si uma riqueza que não tem cálculo, é incalculável. Não tenho dúvida disso. Isso é uma coisa que eu fico atento. Eu estava escrevendo aqui, para fechar, estava escrevendo um texto que eu vou publicar daqui a pouco, que tem gente que pergunta sobre meu sustento, né? E como a gente, no Movimento Caminho da Graça, desde o começo, assumimos o compromisso de que não seríamos remunerados, enfim, que buscaríamos mantenedores, etc. e tal. E é isso. Esse é um dos pontos, assim, cara. Eu sou sustentado por essa gente que se aproxima. Às vezes eu não sei nem o sobrenome, nunca vi. E lá pelas tantas e tal, Brega, como é que é isso? Tá? Falou, mano, é assim. Eu quero te ajudar. Falei, cara, meu. Sabe assim? Então, assim, é certo que o pão que está sobre a minha mesa vem de gente que eu nunca vi pessoalmente, muitos deles. Então, quando se aproximam... São os amigos de longe, né? Você cunhou praticamente essa expressão, os amigos de longe. De perto e de longe, né? Então, de longe assim, que se aproximam. Nossa, cara, quer dizer, assim, eu não posso... Eu nunca fui, mas, assim, mais do que nunca hoje, assim, quer dizer, qualquer um, ou um qualquer, né, que se aproxima, eu caí. Mano, como é que é aquela história bíblica? Pode ser um anjo. E Deus tem muitos anjos com cara de gente, né? Não é? Então, assim, eu fico aguardando
fica guardando. Brega, você, como todos os que citamos, é um ser imprescindível para nós. A sua leveza, a sua amistosidade, o seu modo ponderado de trabalhar as questões todas nas redes. Eu acho que quando a gente está muito chato lá nas redes sociais, a gente te lê, a gente te ouve e a gente então se amedronta, se fala, não, dá um tempo aqui, eu estou muito chato. E você nos converte a esse proceder mais tranquilo, né? Porque nesse ambiente tão tóxico, tão abusivo, podemos dizer, tão de embates, né? Sim, De sim, convite ao enfrentamento, a gente, se não tomar cuidado, a nossa indignação se transforma numa ira assim pesada. sim. E aí, quando a gente te lê, fica tudo brando, né? Ameniza, atenua tudo. Então, você é essa figura imprescindível. Esse coração que transborda amor. E viver nesses tempos conturbados, com a ausência do amor, seria inviável. Aí a gente olha assim, peraí, o amor está esfriando de quase todos. Mas tem gente como o Bregantin que ama. Ele não faz parte do quase todos, é um remanescente fiel. Aí, Amém, mano. Amém, amém. Me mantenha aí nas suas orações e os queridos e queridas que estão aqui também. tem uma querida aqui, uma amiga querida, mandando um abraço para a gente de Aracaju, dizendo que está curtindo o papo, que é muito bom nos ouvir. Uma amiga querida. Que Chegou legal. recentemente aí ao meu perfil. Que Seja legal. bem-vindo. Obrigado pela... Bem-vinda, bem-vinda. Que legal. Ô Marcos, depois eu vou pedir para a Ananda roubar essa live e publicar nas minhas mídias, tá bom? À vontade. Também vai para o meu canal no YouTube, né? Legal. Tá bom. Todas as outras estão lá no meu canal. Elas ficam temporariamente aqui no IGTV e depois eu coloco lá no canal no YouTube. Querido, tá obrigado demais. Muitas coisas para te perguntar, muito papo, mas fica para uma próxima, né? Vamos. E assim a gente vai conversando. Vamos sim. Vamos sim. Marcos, obrigado, viu? Vamos fazer o bye-bye Planeta Terra aqui. Bora lá. Boa semana para todos e todas. Beijo para todo mundo. Obrigado. Detalhe, na próxima semana a gente se encontra, não é isso? Sim. Dia 21. Dia 21. O dia que eu vou tomar a primeira dose da vacina, se Deus quiser. Olha que maravilha. Muito bom. A gente se encontra em uma live com o meu amigo Romo Peterson, que hoje está lá na Califórnia. Legal. Eu não sei se vai ser pelo Instagram, eu acho que será pelo YouTube. Mas aí quem acompanhar-nos pelas redes aí vai saber. E vamos falar sobre esses tempos bicudos e desafiadores das redes sociais. Você é a melhor pessoa. Eu falei com ele, olha, Carlos Bregantin é seguramente a melhor pessoa para falar disso. Tomara não me decepcione. Jamais. Minha mãe querida mandando um beijo aqui, tá? Beijo, querida. Ela tá sempre comigo aí. Tá sempre comigo. Brega, ótima noite, querido. Ótima semana. Você também. Nos vemos. Tchau. E a todos, forte abraço. Obrigado por terem ficado conosco até agora. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.